Então vamos lá. Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Esse vídeo é a junção de 6 entrevistas realizadas em agosto de 2020, durante a pandemia do coronavírus. Essas entrevistas são parte da matéria Processos Criativos e Pedagógicos do Departamento de Artes Cênicas da USP. Meu objeto de estudo nessa matéria é a CIA Paideia de Teatro. Bom, então vamos lá. O grande disparador da disciplina para a construção do estágio é a busca de um ou mais procedimentos de criação da cena. Você identifica algum procedimento em comum na criação das cenas da paideia? Eu acho que um trabalho contínuo que para mim é bem claro é essa aproximação com o texto e a relação que você cria de levar esse texto para a cena, né? De você colocar essas palavras na cena. E isso é uma coisa que, para mim, cada dia fica mais claro, de que se a gente tem uma aproximação com o texto superficial, né? Que isso não vai no total do potencial que aquilo tem para oferecer. Então, tanto na questão do tema, né? De você fazer um trabalho de estudar aquele tema com profundidade, quanto da própria estrutura teatral. Então, de você compreender como um texto de teatro funciona, como que ele antecipa questões, ou como que ele faz para apresentar as questões, né? Então, para mim, isso tem sido meio que esse fundamento, assim, de que a partir do texto é esse lugar onde vai surgir os materiais que vão ser construídos na cena. É engraçado, porque quando a gente está dentro de um método ou uma forma de pensar o teatro, de alguma forma a gente esquece que existem outras, né? Nos processos tem crianças, jovens e professores, né? Acho que esses 3 grupos que eu poderia identificar. Então, nas crianças, eu acho que o processo parte muito do jogo teatral e do jogo dramático. O ponto de partida são contos literários e não dramáticos, né? Que parte muito do jogo e da improvisação. Então, a criança que não precisa muito esforço, ela já está no universo lúdico da brincadeira dela, pode emergir naquele universo de imaginação e de brincadeira com um material base de ponto de partida, que é um conto, e a partir dali a gente brinca, joga, improvisa, e no fim eles próprios criam, na maioria das vezes, um texto. Eu acho que é muito mais pelo lado do... Eu chamo do jogo dramático, mas eu não sei se que é aquele jogo onde você imerge, né? Imerge dentro do jogo sem pensar muito no que você vai e faz. E nos jovens já tem as duas coisas, claro, tem muito o jogo, a coisa, mas também tem muito trabalho de mesa e discussões do teatro em si, de dramaturgia e etc. Que também, nos jovens, acho que eu identifico, por natureza, também um caminho, assim, que nos jovens, muitas vezes, mais novos, muitas vezes alguns processos são também baseados em improvisação, com contos, textos literários, e depois um segundo passo seria o estudo de um texto dramático de teatro mesmo. Muitas vezes também já pode começar de início, claro, com texto de teatro, mas acho que tem muitos passos aí que muitas vezes é interessante começar com a discussão da improvisação, do jogo teatral, antes de já entrar numa leitura de um texto teatral. Eu acho que uma coisa que é muito comum em todo o projeto da Paideia é o teatro épico. Eu acho que o teatro épico é esse teatro onde valoriza a narrativa, né? Onde é um teatro que, primeiro, ele é um teatro que se comunica com o mundo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é em comum em todos os trabalhos da Paideia, né? E na vivência também a gente procura trabalhar não só as peças, mas também o narrador, né? O ator político, né? Também, né? O teatro também ele é político, ele é
ele faz as pessoas refletirem, né, o momento, né, que a gente está no mundo. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo que a gente segue como uma base comum em todos os trabalhos que a gente faz. Tem outras coisas também que eu não consigo lembrar agora, mas vou lembrando. Analisando vídeos antigos dos espetáculos, percebem-se 2 momentos distintos na coralidade. Um momento em que a coralidade se dá de forma polifônica e outro de forma uníssona entre os jovens. Qual a diferença e a importância desses momentos para você? Bom, eu acho que tem uma questão estética primeiro, que tem que levar em conta. Eu acho que, e como você faz teatro, arte, a estética tem essa importância da linguagem. Então tem isso. Então, em alguns espetáculos, cabe mais essa, em outro cabe mais essa. Tipo, quando você vai assistir um espetáculo musical, tipo esses da Broadway e tal, tem umas marcações que foi criada, e aí quando chega aqui um espetáculo que veio, por exemplo, dos Estados Unidos, e quando ele chega aqui, que é lá da Disney, sei lá, quando ele chega aqui, ele tem que ser igualzinho, né, coreografado do mesmo jeito e tal, tudo igual. É um musical, e é tipo um musical comercial esse, né? O nosso tipo de musical, a música, ela tem uma outra característica. Ela é como se ela fosse um personagem também, né? Então, partindo disso, tem que ser uma criação coletiva. Então, eu gosto muito quando o jovem cria, né? A partir do movimento dele, aí a gente cria uma coreografia coletiva, né? É lógico que, assim, a gente convida, quando a gente vai fazer uma coreografia, a gente convida pessoas para vir trabalhar, mas é a partir do movimento dos jovens e não ao contrário. Eu trago um texto antes de conhecer o grupo. Então, eu preciso conhecer o grupo para saber o que cabe na boca desses meninos, né? Então, a coreografia, eu gosto muito quando a gente trabalha nesse sentido, assim, dela ser uma coreografia que o movimento parte da pessoa que está no palco, né? Não de quem está de fora, que fica olhando e cria e fala, você tem que fazer isso, como que se fosse um robozinho só para reproduzir, né, aquilo. E, então, eu gosto muito mais quando o movimento parte de quem está dentro do palco. Eu acho que nunca foi uma coisa de vocês têm que fazer todos iguais, ou, enfim, nada muito relacionado à massa, sabe? Que eu acho que tinha um pouco dessa imagem, por exemplo, nos primeiros, que a gente confundia quando eles falavam coro, no nosso subconsciente vinha uma imagem de massa, e aí o coro não é a massa. E então eu acho que foi tendo um pouco dessa limpeza e dessa consciência desse lugar de que o coro são vários indivíduos e não uma massa, né? Então acho que na verdade o que aconteceu foi essa consciência, tanto da gente enquanto atores e pelo processo mesmo, pelas experiências que a gente foi tendo ao longo dos anos. Então isso foi, a gente pôde ir construindo isso ao longo do tempo. E de quando eu sinto, pelo menos de quando a gente faz agora, tia, a gente faz de uma forma consciente. No sentido de, se vamos fazer um coro que a gente quer que seja todo mundo igual, a gente sabe que é uma possibilidade, mas não é a única possibilidade. E eu acho que entra essa diferença. Consciência, sim, né, do que a gente tá fazendo. E faz igual. Uma coisa que eu queria entrar, e faz igual pode falar. Com um propósito, né? Do tipo, faz igual porque queremos mostrar algo com esse igual. E não porque é justamente isso, é a consciência. Desde o primeiro espetáculo musical, a direção foi feita de forma coletiva. Como é a relação de vocês com o coletivo de diretores? Tem mudado conforme os anos? A direção na verdade, a gente foi descobrindo também, né? A gente não tinha uma cartilha, vamos fazer desse jeito, não. A gente foi trabalhando, na verdade, o Amaury já trabalhava
desde o Monte Azul, da época do Monte Azul, né, com jovens, junto com a Aglaia, e lá também eu pude experimentar. E aí a gente veio para a Paideia, a gente com um tipo de trabalho que ele foi mudando, que ele foi se moldando, que ele foi... exatamente, a gente foi descobrindo coisas novas, e a partir disso também foi se transformando, né? A coisa mais bacana que tem é quando você faz isso, a gente também vai se percebendo no processo que a gente também não entendeu muito bem a cena, ou que a gente não entendeu muito bem a história. Então isso é muito legal, porque você trabalha, por exemplo, eu pego lá um grupo com 5, 6 pessoas, 10 pessoas, e aí a gente trabalha aquela cena. Quando você une as outras cenas, você percebe que alguma coisa ali não está encaixando, entende? Então é uma possibilidade não somente não é um aprofundamento somente dos jovens que fazem a vivência, mas também um aprofundamento de nós mesmos diante de um trabalho. Então é uma forma também da gente como diretores, né, como coordenadores, como queira chamar, da gente também se avaliar nesse processo, entendeu? Falar, cara, eu fiz assim, mas eu acho que não encaixou, acho que eu não entendi muito bem isso aqui. Então você vai, no processo, você vai tentando entender e tentando ver como aquilo pode ser uma linha vermelha do espetáculo todo, pode ser uma parte da linha vermelha, né? Uhum. Quanto mais possibilidades você encontra com os grupos, mais possibilidade você tem para quem vai fazer a direção geral, no caso, o Amaury, né? Então, quanto mais coisas você oferece, mais coisas o grupo oferece, mais o Amaury tem a possibilidade de encaixar, de fazer aquilo tudo, né? O fio vermelho completo da história, a montagem, figurino, tá tudo ali, né? Mas é construído em cima desse processo de descoberta mesmo. Uhum. Esse tem sido um processo bem interessante, eu acho. Eu acho que no começo, esse projeto, eu acho que tinha esse desejo de fazer uma coisa que abarcasse todos os jovens, de todos esses pequenos grupos estarem num só. Então, acho que isso era um desejo desse projeto, de juntar todo mundo no palco e juntar todo mundo também da companhia nesse projeto. Então, ele ainda funcionava de uma forma um pouco fragmentado, digamos assim. Então, eu encontrava, de repente, com 2 pessoas que estavam naquela cena, e eu trabalhava com eles aquela cena, e no sábado isso ia para o coletivo. Então, a gente fazia como encontros extras, trazia para o coletivo, e aquilo ia sendo encaixado junto com cada cena que cada pessoa dirigia, junto com o trabalho musical, né? Todo mundo junto num horário trabalhava para cantar aquelas músicas. Então isso, a gente fazia essas discussões dentro da companhia juntos. Então todo mundo que estava como diretor, que eu não sou diretora, né? Eu sou atriz. Mas dentro desses projetos, você vai percebendo que você entra nesse outro papel, né? E aí, então, a gente fazia encontros entre a gente para discutir um pouco as questões que cada um tem com a própria cena. E fazia isso que ia para o coletivo. E acho que isso, ele funcionou, de uma certa forma. Só que a gente também começou a perceber que precisava dessa apropriação de todo mundo do todo, né? Então, eu trabalhava com um grupo separado e aquela cena ia para lá. E às vezes a gente, por conta da forma como a gente vai levando o tempo dentro disso, né? Você não faz uma discussão ali dentro do coletivo dos caminhos que a gente está tomando, porque, né? E não como também uma imposição, mas de fazer essa discussão do que está sendo feito. Por exemplo, eu posso não fazer como protagonista uma cena, mas se eu não entender a discussão que é feita sobre aquela cena, se eu não participo dela, eu provavelmente sobro na cena, né? Eu não vou saber o que fazer, eu vou ficar lá perdido. E eu acho que isso foi uma coisa que foi aprofundando isso.
tanto pra gente, porque dividir a direção de uma peça é bem complexo, né, também. Sim. Porque eu trabalho de um jeito e cada um de nós tem uma forma de olhar, né? Então, acho que isso a gente vai percebendo. Precisa alinhar muito, assim, o que se quer coletivamente com aquilo, né? Acho que isso a gente está nesse caminho, assim, dessa percepção. O que você precisa, que é coletivo, que não é do indivíduo, o que é o indivíduo que coloca as suas questões dentro disso, né? Mas, não sei, acho que é isso, tá fazendo um caminho, assim, que tá convergindo para isso ser cada vez mais profundo. Precisa conversar muito, precisa fazer, precisa discutir, e nem tudo que você vai fazer isso é interessante para o espetáculo, então você percebeu o que você tem que mudar. Depoimento de alguns jovens sobre como o coletivo de diretores influencia no processo de atuação. E eu acho isso tão legal, porque a gente aprende. Tipo, eu tenho a cena 1, 2 e 3. Aí a cena 1, o Valdênio me dirige, 2, o Rogério, 3, a Suzana. E nessas cenas, eu aprendo coisas diferentes, sabe? Eles vão falando frases diferentes, frases que me tocam e frases que vão agregar para a cena, para a específica cena, ou para uma frase que o Valdênio falou na cena 1 vai me ajudar na cena 2 do Rogério. Então, eu acho isso muito interessante. O aprendizado... como é que fala quando uma coisa... corriqueiro, frequente que a gente tem, né? A gente nunca para de aprender, justamente porque os diretores são muito diferentes dos outros. E cada um tem coisa para ensinar, eu acho. E, nossa, isso é muito importante mesmo pra gente, pro nosso processo. E eu acho, assim, que essa diferença, né, dos diretores acabam trazendo grandes possibilidades e aprendizados que a gente leva, né? E eu acho que, assim, para a vida inteira. E eu acho que a diferença que faz o produto final ficar interessante. Eu acho que da peça toda, assim, a diferença deixa tudo muito mágico, tudo muito lindo, assim, essa junção. Eu acho que é uma porta de oportunidades, né? Experimentos. Eu vou já falar. Eu também acho muito enriquecedor o processo com cada diretor. É o que todo mundo já disse, também concordo, que a gente sempre aprende, nunca deixa de aprender quando a gente vai trocando de diretor, porque nasce um novo sempre, e é muito legal ver o novo nascendo sempre. E aí é isso que eu vejo. Qual a relação de vocês com o público? Para quem vocês fazem os espetáculos? Como a relação com o público altera as cenas? Eu vou falar para você do que eu penso sempre em função das coisas que nós criamos, sabe? Com todos os erros, com todos os possíveis acertos, mas era muito em cima daquela realidade que nós estávamos atuando. Entende? Então, quando eu comecei a fazer teatro com as crianças que estavam na rua, eu estava formando plateia. Num lugar onde não tinha teatro, nunca tinham visto teatro, não tinha a menor ideia do que era teatro. E aí começa já um conceito, cara, de pensamento daquilo que você faz. Esse meu público merece o melhor lugar do mundo para assistir um espetáculo. Porque esse espetáculo que eu vou fazer deve ser o melhor do mundo. Mesmo que não seja. Mas a vontade é essa. O desejo é esse. Realmente é uma coisa incrível na Paideia, porque eu às vezes observo outros grupos com quem eu tenho contato na Bahia ou aqui mesmo, e a questão do público é uma questão para todo mundo, né? É uma questão do teatro, talvez seja a maior questão, que o artista passa a sua vida tentando compreender essa questão do público e lutando para ter público, e a Paideia tem público, e é incrível. Eu acho que muito disso tem uma relação também com o trabalho com as escolas, então uma grande parte do trabalho da Paideia é direcionado para, claro, crianças e jovens sempre, mas tem uma relação muito grande com as escolas.
E tem uma questão interessante também, que é o grupo de teatro para jovens, né? Então, quando você faz teatro para criança e jovem, a criança você tem que considerar de alguma forma que ela não vai sozinha ao teatro. Então, ela vai precisar de alguém que intermedie essa relação, que sejam os pais, que sejam os professores, que sejam alguém. Então, essa relação direta com professores, que não necessariamente são professores de teatro, a maioria não, são professores de outras matérias, mas que se interessam pela experiência artística para contribuir na experiência pedagógica deles, acabam se interessando, criando uma relação com a Paideia e trazendo as escolas deles. Então, tem, sei lá, 40 professores que fazem teatro na Paideia e eles levam isso para as escolas deles. Então, porque também não é fácil trazer uma escola, então sempre tem uma relação com a direção, com algum professor, com alguém lá dentro que traga essa escola, porque não é toda, a maioria dos professores ou pessoas que estão dentro da escola não tem o teatro como uma coisa tão importante a ponto de levar a sua turma para o teatro. Eu não sei se também você vai estar pulando um pouco, você vai vir essa pergunta, mas eu vou falar, tá? Que é essa relação de onde o público tá. Em algumas peças a gente faz em arena, outras a gente faz em semi-arena, outras a gente faz em palco italiano. E isso também é uma coisa que é interessante de se pensar o público. Vamos pra escola, eu acho que não era nem nada disso. Não era nem arena, nem palco italiano, nem semi-arena. Era uma coisa assim que não tinha forma. Porque na arena tem o lugar delimitado, né, do palco. E aí, que seria o caso nada. perdido. Não tinha delimitações. Então a gente sentava do lado do público e conversava com ele durante a cena. Então, esse espaço delimitado foi quebrado. E aí não tinha espaço nenhum. Então, acho que aí já era o primeiro choque, que não tinha espaço. Eu ia comentar sobre essa relação com o público, um pouco trazendo para a linguagem épica. Porque tiveram algumas experiências na Paideia que a interação com o público se deu de outras formas também. Então, teve o espetáculo da companhia que eles começavam lá fora, se maquiando e brincando com as crianças. Então, isso já mudava completamente a relação com o público. Completamente, assim. Quando o público entrava, eles já entravam em outro estado de presença. E eu acho muito interessante pensar nisso também. A gente faz teatro para jovem e criança. O espectador em si já é o grande objeto e o grande motivo do meu espetáculo. Isso é o princípio. Como eu li em alguns livros, lá na Grécia era a mesma coisa. A comunidade autorizava ele mostrar. Pedia bênção aos deuses e começava porque a autoridade do cidadão autorizava o artista a mostrar o seu espetáculo. Isso eu acho que deve continuar na vida da gente, entende? Então, na medida que você vai até a minha casa para me ver, é uma grande magia dessa linguagem da gente. O teatro só existe quando alguém está vendo. E se eu consigo fazer um teatro onde eu ofereço também uma oportunidade, além de ele aproveitar tudo que ele tem, que eu ofereço, ele poder dizer para a comunidade o que ele pensa. Putz, grila, meu. É sonho isso, entendeu? O que move vocês para continuarem produzindo no meio da pandemia? Por que continuar fazendo artes cênicas? Essa pandemia também foi uma coisa que provocou a gente a pensar bastante, porque assim que ela chegou, a gente parou tudo, né? Claro, ninguém sabia nem mexer com nada disso aqui, nem se era possível fazer alguma coisa que não fosse presencial. Então, o primeiro passo foi parar tudo. E depois de parar tudo, não saber o que fazer, a gente começou entre a gente se encontrar e discutir. E agora? O que a gente faz nesse mundo? E a primeira discussão muito interessante foi: o teatro é necessário? Para que eu estou fazendo teatro assim? Se agora, de um momento para o outro, todos os teatros fecharam, todo o movimento cultural parou. Se ninguém está sentindo falta disso, não está fazendo falta, então para que se faz teatro assim? Para que é necessário teatro? Se todo mundo agora, no momento em que aquela discussão de
serviços não essenciais, né? Foi o primeiro momento de que só podiam continuar os serviços essenciais, os serviços não essenciais pararam de funcionar. Então, a gente se deparou, de repente, com a questão, então, teatro é um serviço não essencial. Então, o teatro não é essencial na sociedade. Os serviços essenciais são produzir alimentação, o transporte da alimentação, o pessoal da saúde, limpeza urbana, energia e água, e o teatro, claro, não é essencial, então o teatro para. Então, a sociedade não precisa de teatro para sobreviver. Então, o que a gente faz agora, se não é necessário? E aí veio uma questão também de todas as pessoas que fazem e participam da Paideia, né? Os jovens, as crianças, os adultos, essas pessoas estão sentindo a necessidade de continuar fazendo, ou o teatro saiu e não fez diferença nenhuma? Então, para que fazia, né? Se eu posso tirar ele e não faz diferença nenhuma, então para que fazia? E assim a gente leu e discutiu várias coisas. E claro, tem um lugar óbvio aí de que o teatro é completamente necessário, sempre foi ao longo da história, senão ele nem existiria mais. Mas aí foi, para mim, inclusive, surpreendente quando a gente pensou em voltar a contatar os jovens e tentar fazer algum processo aqui, o quanto todos os jovens estavam sentindo muita falta dos encontros e estão super presentes nesses processos online, apesar de ser difícil, ser chato, ficar na frente da tela, tudo ser complicado, eles estão muito mais presentes do que eu podia imaginar. Eu achei que essa situação toda não fosse trazer tantos jovens para esse processo aqui online, e eles estão muito, e aí muita coisa que eu tenho ouvido é de que a necessidade de se sentir vivo, de encontrar, de conversar, de socializar com pessoas, de poder falar, de poder ouvir, de encontrar, né? Apesar de ser dessa forma aqui, mas é uma sensação de encontro. Então, no sábado também a gente tem conversado muito de que é um momento da semana um pouco esperado, de certa forma, de que você vai encontrar, ainda mais nesse momento que você está muito dentro, você encontra as mesmas pessoas na sua casa, então, de você ouvir opiniões diferentes, de refletir sobre tudo isso que está se passando e zilhões de questões que estão aí urgentes na sociedade e necessidade de colocar isso para fora, de falar, de compartilhar, tendo clareza de que isso aqui não é uma experiência teatral. O que me motiva porque eu vou aprender e conhecer mais coisas e ter a esperança de que eu vou fazer isso, colocar isso em prática. Eu me sinto motivada a continuar e a estar ali no processo sempre, porque eu sinto que é um jeito de que eu tô tendo dentro do possível desse contexto todo, de, sei lá, fazer a minha parte pro mundo, de estar ali produzindo, de estar gerando arte, de estar fazendo alguma coisa no meio disso tudo para manter a sanidade mental, porque eu sei, é uma coisa que me centra muito, então me faz muito bem psicologicamente. Eu confesso que nesse formato remoto me gerou muitas dúvidas, muitas crises, mas eu também me senti muito motivada, porque eu também sei que isso vai acabar, espero que logo, e a gente está fazendo tanto os diretores tomar essa postura de que, e essa consciência de que nós estamos fazendo o possível para nos movimentar e para adiantar tudo que a gente puder, para quando voltar as coisas estejam mais normais ou possíveis dentro do contexto que a gente vai estar. E eu acho que é isso. Eu concordo um pouco com a Nath, com o que ela disse sobre nessa mudança do presencial para essas coisas online. Eu assumo que eu fiquei bem preocupado e nem um pouco... não tinha motivação ainda, sabe? Não era nem menos motivação, eu estava desmotivado, nem muito menos estava motivado. Eu estava neutro e acho que isso me preocupou muito, porque quando eu vi, eu estava preso a uma tela e, tipo, sabe, era aquilo. Eu não tinha nada além disso e isso me incomodou muito, porque depois que eu descobri todo esse mundo, lógico, né, eu fazendo várias descobertas sempre, mas depois que eu descobri tudo isso e que, sabe, pra mim aquilo se tornou tudo, do nada virou
uma tela só. E isso me trouxe um bloqueio muito grande, assim, no começo, porque eu não tinha certeza se aquilo ia dar certo, se não ia. E aí eu fiquei muito, sabe, meio triste, assim. Mas quando eu vi que tinha muita gente que também estava se envolvendo, que estava ali sempre, sabe, querendo fazer aquilo funcionar, eu fui me motivando também. Eu pensei, bom, agora é a hora, né, de eu pegar ali esse embalo. Então, eu vi muita esperança nisso. Eu vi um jeito de que, mesmo que não seja o jeito mais comum, né, que a gente faz arte, é um jeito de falar que a arte não parou, sabe, diferente de muitas outras coisas. Então, eu fico muito feliz de, tipo, hoje estar bem mais motivado do que antes. Então, isso segue me motivando, sabe, a questão da gente não parar em momento algum. Primeiro por, acho que, né, não ter a necessidade, a gente precisa fazer essas coisas para poder mostrar, né? O teatro mostra muita coisa e as pessoas verem que a gente não parou, eu acho que é super importante também. Então, eu acho que são pessoas que também foram tocadas pela arte, seja pela Paideia, seja por qualquer outro espaço que elas conheceram, mas que tem uma necessidade de que ela precisa disso também. Precisa ter um lugar de encontro, precisa ter um lugar onde ela é ouvida, um lugar onde ela ouve outras pessoas e o que elas pensam, né? Um lugar de essa reflexão que é aberta, né? De troca de ideias. Então, acho que junta tudo isso, é por isso que a gente está fazendo. Necessidade, eu acho. Primeiro, assim, eu queria falar que eu fui uma pessoa mesmo privilegiada por fazer ou por ter essa experiência, né, quando criança, e hoje eu trabalho numa coisa que eu amo e que é a minha filosofia de vida, é o teatro, a arte, né, e para mim, assim como eu tive a possibilidade, né, de ter isso na minha vida e de enxergar que isso é um movimento que pode trazer mais amor. O teatro pode trazer uma relação de verdade, verdadeira, esse teatro que a gente faz, dá a possibilidade da gente enxergar um mundo diferente. Eu me politizo mais com o teatro. Ele é um lugar onde eu aprendo muito, e eu aprendi bastante, e eu acho que a gente não pode parar, porque quando eu vejo um menino, né, que tá não tem sonho, né, e aí você dá essa possibilidade dele encontrar, quase como que se fosse um oásis para mim, a Paideia, né? Então você vê um monte de jovens que às vezes não tem muito sonho, eu estou falando na vida, e quando encontra a Paideia é um lugar onde ele volta a sonhar, né? Porque a gente respeita, porque a gente dá o espaço do jovem e da criança pensar, dele falar, gritar, dele se colocar no mundo, né? E eu acho que a Paideia é um lugar assim que as pessoas, que é a nossa janela para a utopia, né? Então, eu não posso, mesmo com a pandemia, e acho que os meus amigos também da companhia pensam, ou não sei se eles pensam, mas acreditam que a gente não pode, por conta da pandemia, morrer, né? Deixar o teatro morrer. Então, agora que a gente tem que ganhar mais forças e encontrar caminhos diferentes para a gente continuar fazendo, porque eu acho que a arte, sem arte, eu não sei o que seria da minha vida. Bom, é isso, Rô. Muitíssimo obrigada pela participação. Bom, era isso das minhas perguntas, Elisa. Muitíssimo obrigada. Bom, Val, muitíssimo obrigada pela sua participação, suas contribuições. Gostei muito. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você por ter me convidado para falar um pouco sobre o processo da Paideia
sobre a gente mesmo, né, dentro do processo, mesmo, com a ideia. É muito legal. E tomara que seu trabalho seja bem bonito. Vai ser. Muitíssimo obrigada mesmo, assim, minhas perguntas acabaram por aqui, queria agradecer demais a sua participação, suas contribuições. Bom, Mauri, minhas perguntas ficam por aqui, muito legal, muito obrigada. Faça bom uso, vamos ver se dá certo. E ajuda a divulgar para a gente formar público, tá? Pode deixar, pode deixar.